Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Bom, então vamos lá.
A gente vai aqui iniciar a nossa aula 5 e a nossa aula 5 tem um tema muito específico que é a ação penal. A ação penal é um tema que requer muito cuidado do aluno, do estudante, porque tem alguns aspectos bem importantes, bem específicos e às vezes tem umas pegadinhas que as bancas têm amado, sem falar que é um tema que tem começado a ser bastante cobrado nos concursos públicos, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse tema, tá bom? Então hoje a gente vai começar aqui na nossa aula 5 os principais pontos de ação penal. Então não vamos perder tempo, vamos passar aqui para o nosso material, deixa eu já dar uma cortadinha aqui para o material e vamos lá. Bom, então vamos iniciar o nosso tema, que é ação penal. Beleza, então já vou botar aqui, tá? Só um minutinho. Já vou botar aqui que o nosso tema é ação penal. Pois bem, a primeira questão que a gente precisa ter noção é a respeito do conceito de ação penal, tá? Professora, o que seria essa ação penal? Gente, essa ação penal nada mais é do que um direito. Como assim, professora? Ela é um direito que uma pessoa tem, tá? Um direito público, inclusive, vamos já falar sobre isso. É um direito público. Do que, professora? De que consiste esse direito, professora? De pedir ao Estado, quase não sai aqui, de pedir ao Estado, ou seja, é um pedido ao Estado para aplicar o direito penal. Como assim, professora? Explico. Bom, vou acabar aqui. Pronto. Então, a ação penal nada mais é do que o direito público de pedir ao Estado para aplicar o direito penal. Voltar aqui. Professora, por que a senhora disse que é um direito público, tá? É um direito público de solicitar ao Estado, inclusive, já vou com essa interferência, porque a quem pertence o jus puniendi? Ao Estado. O que é o jus puniendi? Já sabemos que o jus puniendi é o direito de punir, não é verdade? A quem pertence? Ao Estado. Mesmo nas ações privadas, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, ainda assim, o direito de punir é sempre do Estado. Por quê? Porque no Brasil não existe autotutela. Ou seja, a gente não pode fazer, abre aspas, justiça com as próprias mãos. Inclusive é um crime, né? Exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, o direito de punir, mesmo naqueles crimes que são sujeitos da ação privada, é do Estado. Se é do Estado, então é por isso que eu falo que é um direito público, na verdade, de solicitar ao Estado a aplicação do direito penal. Claro, há um caso concreto. Mas por que a ação? Porque eu preciso de um devido processo legal. Eu preciso de um processo, eu preciso de um processamento para que alguém, na verdade, ou alguns indivíduos, a ele seja aplicado o direito penal. Por isso eu preciso de uma ação com todos os direitos e garantias fundamentais previstos àqueles investigados, previstos aos acusados em geral, como também ao devido processo legal. Por isso que no decorrer aqui das nossas aulas de processo penal, a gente vai ver todo esse devido processo legal. Como é que se faz citação? Como é que é realizada as provas? Qual é o procedimento dessas provas? Como é que é a audiência? Quem é que é ouvido primeiro? Quem é que pode ser chamado a ser testemunha, por exemplo? Como é que é feito um exame de corpo de delito? Enfim, tudo isso precisa de um devido processo legal. E é através da ação penal que eu vou exercer. Por isso que a gente fala que é um direito público, certo? Bora lá voltar ao nosso material. Pois bem, como a gente fala, né, que a ação penal é um direito público de pedir ao Estado para aplicar o direito penal, uma outra coisa que a gente precisa saber é que é justamente através da ação penal que a gente provoca o Poder Judiciário. Porque lembre, o Poder Judiciário, vou voltar aqui rapidinho de novo. O Poder Judiciário, ele é inerte, a jurisdição é inerte. O que significa dizer isso? Que o Judiciário, ele não vai estabelecer ações sem que ele seja provocado para isso. Então, alguém precisa provocar. Desculpa.
o Poder Judiciário, tá? Quem vai ser esse alguém? O titular daquela ação penal. Que a gente vai já ver que, a depender do tipo de ação, pode ter mais de um dono, né, ação, enfim. Então, aqui pode ser o Ministério Público na ação pública, pode ser a vítima na ação privada, será o Ministério Público na ação, inclusive, pública condicionada, mas porque é condicionada à representação da vítima, mas não se preocupe que a gente vai ver tudo isso. Só quero que vocês entendam que a ação penal nada mais é também do que um instrumento, não é verdade? Para eu fazer o quê? Para eu chacoalhar o judiciário, para eu tirar ele da inércia e dizer, ei, eu preciso que haja um processamento para possível aplicação do direito penal a um caso concreto. Mas essa ação penal, ela possui algumas características, inclusive tema que tem caído bastante em concurso. Então, eu quero muita atenção de vocês, inclusive vou dar um bizu para vocês no que corresponde às características da ação penal. Bora lá. Bom, simbora. Então, vamos aqui para o tópico 2, que são as características. São as características da ação penal. Já vou dar aqui um bizu para vocês, tá? Quando a gente fala de características, eu costumo sempre... Eu adoro sigla porque é mais interessante até para a gente memorizar, na verdade. Aqui vem sápia. Inclusive... Para quem já estudou latim como a tia, que adora, porque inclusive a tia que já fez algumas, né? Já fez um semestre de letras e literatura, enfim, eu costumo também recordar muito disso. Então, lembra muito para mim a questão da sabedoria, tá? Então, sápia. O que é sápia, professora? Bora lá, vamos a cada um aqui, ó. Aí fica mais interessante, até para a gente memorizar e não esquecer. Vamos lá. O S do sápia é porque essa ação penal ela é subjetiva. Depois eu explico cada um, tá? O AR aqui é porque ela é autônoma. O P é porque ela é pública. E isso a gente já sabe porque viu do próprio conceito, né? O I é porque ela é instrumental. E o outro A é porque ela é abstrata, tá? Então, sápia, S de subjetiva, A de autônoma, P de pública, I de instrumental e A de abstrata. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá. Então, primeiro, o S. O S que está ligado à questão da característica da ação penal ser subjetiva. Show, primeira característica. Primeira característica é da subjetiva. Como assim, professora? Para cada ação penal, existe um titular. Falando em outras palavras, é o dono da ação penal. E o titular dessa ação penal é previsto aonde? Na lei. Então, é a própria lei quem vai dizer quem é o dono daquela ação penal, tá certo? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em ações públicas, o titular é o Ministério Público. Em ações privadas, o titular é a vítima, tá? Então, isso vai depender do tipo de ação e, obviamente, vai depender dali da lei, o que vai dizer pra gente, tá? Bora lá. Segunda característica, que é o nosso A, que significa dizer que a ação é autônoma. Por que que ela é autônoma? Isso é importantíssimo, tá, gente? Ela é autônoma do direito material, ou seja, ela é autônoma do direito penal. A ação penal, ela pré-existe ao direito material, ao direito penal. Por isso que a gente fala que ela pré-existe à pretensão punitiva do Estado, tá certo? Então, ela é autônoma do direito penal, tá? Inclusive, coisa fácil da gente lembrar, porque o próprio direito processual penal é um direito autônomo ao direito material, né? O P, gente, como a gente viu já, ela é uma característica da ação penal, é que ela é pública. Ou seja, gente, o direito de ação é exercido por quem? Pelo Estado, porque o jus puniendi pertence ao Estado. A quarta característica, que é o nosso I aqui, é que ela é instrumental. Aqui é muito legal, gente. É o seguinte, é porque para além dela ser autônoma ao direito material, ou seja, ela pré-existe
do direito material, do direito penal, ela é instrumental. Como assim, professora? É porque ela, apesar de ser autônoma, gente, ela é um meio, né, de efetividade. De quem, professora? Efetividade. De quem, professora? Do direito penal. Que é um D, tá? Do direito penal. E, por fim, nossa última característica, que é o A, é que ela é abstrata. E essa característica é maravilhosa. O que diz essa característica, gente? É que o direito de ação, olhe só, independe do resultado. Ou seja, o que significa dizer, professora? Significa dizer, gente, que mesmo que eu tenha o direito de ingressar, deixa eu voltar aqui. Mesmo que eu tenha o direito de ingressar com ação penal, isso não quer dizer que necessariamente eu vou ter o direito a ter um julgamento positivo para mim. Eu tenho o direito de ingressar com ação penal, não necessariamente ter um julgamento positivo, tá certo? Para além das características, essa ação penal também ela possui condições, tá? Então, cuidado, a gente não tem só característica, a gente tem condições. Tia, quais são as condições? Bora lá. É o famoso LIP, tá? Bora lá. Condições, que eu acho, se eu não me engano, é o terceiro tópico, né? Condições da ação penal. Bizu aqui para vocês. As condições da ação penal são 3. É o famoso LIP. Bora lá. L de quê, tia? Ah, o L, gente, é de legitimidade. Como assim, professora? O que quer dizer legitimidade como condição da ação penal? Simples, gente. A ação penal, ela somente pode ser proposta pelo titular. E você já sabe que quem prevê essa titularidade é quem? A própria lei, tá certo? O I, professora, do nosso LIP. O I, gente, é bem interessante, tá? É o interesse de agir. Cuidado, esse interesse de agir, ele é subdividido em 3 vertentes, tá? Quais são as vertentes? Primeiro, adequação. Segundo, gente, a necessidade. E a terceira, a utilidade. Como assim, professora? Como assim adequação? Adequação assim, gente. Esse caso, ele precisa ser visto na esfera judicial? Para além disso, essa ação penal é o meio necessário para chegar à resolução desse caso? E último, como utilidade, a punição dessa pessoa, desses indivíduos, é possível? Então, é baseado justamente nisso. E, por fim, o P é de possibilidade jurídica do pedido, que é o que eu mais amo. Vou explicar por quê. Jurídica do pedido. Vou explicar porque é que eu mais amo, tá? Olha só. O que é a possibilidade jurídica do pedido? É uma condição do que você vai pedir existir no mundo jurídico. Professora, levei um chifre. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, o meu mundo vai acabar. Pronto, morri. Meu Deus, minha cabeça tá pesando. Dor de cabeça todo dia. É chifre. Chifre, professora. Posso entrar com ação penal por ser corna? Que aqui no Ceará a gente fala corna, né? Por ter levado uma galha? Não. Porque até onde eu sei, cornagem, galha, não é crime. Deveria ser. Com pena perpétua. Mas não é, tá? Como não é, não há possibilidade jurídica desse pedido. Ah, professora, o meu marido me traiu, adultério, ação penal. Não pode, não existe mais esse crime de adultério. Portanto, não há possibilidade jurídica desse pedido. Não obstante, deveria ter, né? Mas não tem, tá certo? Então, a gente vai ter que se resignar mesmo, ser resiliente com chifre e acabou-se, tá bom? Por fim, quero mostrar uma coisa aqui a você. Professora, e a justa causa? A justa causa, professora, ela é condição da ação?
O que é a justa causa? É o indício de autoria e a prova da materialidade. Professor, essa justa causa ela é condição da ação penal? Gente, depende. Como assim, professora? Vou botar aqui, ó, divergência. A divergência doutrinária, se a justa causa seria uma quarta condição ou se ela estaria dentro do interesse, da condição do interesse, tá? Então, há essa divergência. Então, por isso, eu acho difícil cair numa questão objetiva, mas provável que caia numa questão subjetiva, onde vai perguntar para vocês a respeito dessa justa causa. E não esqueça que existem algumas ações que vão depender de condições específicas, para além do LIP. Quais são essas condições específicas? Exemplo, na ação penal pública condicionada, a representação, existe uma condição específica, que é a representação. Então, quando eu falo LIP, de legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, eu estou falando como regra geral de toda a ação. Mas podem existir condições específicas para cada ação, como é a representação na ação penal pública condicionada. Vamos ver como é que isso é cobrado em prova? Bora lá e vamos ver aqui as questões. Bom, simbora. Primeira questão vai dizer o seguinte: o direito de ação, é objetivo, pois possui um titular elencado na própria legislação, sendo o Ministério Público o titular das ações como regra geral. Gente, o direito de ação é objetivo? Errado. Ele é o quê? Subjetivo. Então, a primeira questão, errada. Segunda questão. A ação penal é vinculada ao direito material. Por isso, se diz que o direito de ação preexiste à pretensão punitiva. Errado, né? A gente viu que ela não é vinculada. Ela é o quê? Autônoma. Certo? Terceira questão. O direito de ação independe do seu resultado, lindo, não vinculando o juiz à procedência do pedido da parte requerente. No que diz respeito à ação penal, pode-se dizer que o texto se refere a qual característica, hein, gente? Adiamante, abstrata. Por quê? Porque independe do resultado. Eu tenho o direito de entrar com a ação, não necessariamente que ela vai ser julgada ao meu favor, não é? Quarto, são condições da ação penal exceto. Essa é aquela para não zerar. Legitimidade? Show. Possibilidade jurídica do pedido? Show. Interesse de agir? Show. LIP. Sobrou quem? Pagamento de custas. Pagamento de custas não é condição da ação penal. Por fim, julgue o item a seguir. O interesse de agir deve ser entendido como a necessidade da providência solicitada pela parte ser admitida pelo direito. Gente, isso é interesse de agir? Não, né? É errado. Isso é o quê? Possibilidade jurídica do pedido, certo? Bom, então, com base nisso, a gente termina por aqui essas considerações iniciais, mas já no próximo bloco a gente continua a ação penal, tá certo? Até já. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Bom, então vamos lá, nosso bloco 2 a respeito da ação penal, tá certo? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, rapidez no material. Pronto. E aí,
Não quero perder muito tempo não, porque realmente a ação penal é um tema cheio de nuances, né, que tem que ter cuidado, mas se o avaliador acha que vai pegar a gente, ele tá muito enganado, né? Simbora então, vamos pro material, que eu tenho bastante coisa para falar para você. Bora aqui. Continuando então, ação penal, tá? O que nós vamos começar a ver aqui no nosso bloco da ação penal é a classificação. Classificação da ação penal, certo? Vamos lá. Bom, como regra geral, gente, essa ação penal, ela é dividida em duas ações, em dois tipos de ação, como regra geral, tá? Eu vou ter uma ação penal pública, tá? E eu vou ter uma ação penal privada. Então, como regra geral, eu vou ter esses dois tipos de ação penal. Só que essas ações penais, tanto a pública quanto a privada, elas ainda podem se subdividir. Vou começar com a ação privada. Essa ação privada, ela pode se dividir ainda em 3 outros tipos de ação, tá? Uma ação penal privada exclusiva, uma ação penal privada subsidiária e uma ação penal privada personalíssima. Essa eu adoro. Tem um exemplo maravilhoso para dar para vocês. Bom, e a ação pública, talvez a mais conhecida, ela é dividida em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Não se preocupe, iremos ver cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a ação penal pública e vamos começar com a ação penal pública incondicionada, tá? Olha, veja bem. A ação penal pública incondicionada, vamos aqui, conceito. A ação penal pública incondicionada é aquela que independe, como o próprio nome já diz, de qualquer condição específica para ser ingressada pelo seu titular. Que condição seria essa? Por exemplo, uma autorização da vítima, né, através de uma representação ou de uma queixa. Então, essa ação penal, ela pode e deverá ser ingressada pelo seu titular, independentemente de autorização da vítima. Como o próprio nome já diz, ela é incondicionada. Agora, deixa eu te dar uma outra dica aqui. A regra geral no direito processual penal brasileiro é que as ações penais públicas incondicionadas são a regra geral. Como assim, professora? Olha, se você for, por exemplo, para o artigo que trata do crime de ameaça, lá depois vai estar dizendo assim: esse crime procede-se mediante representação. O que quer dizer? Que o crime, então, é de ação penal pública condicionada. Se você for, por exemplo, para o crime de calúnia, e aí você for depois, lá no finalzinho, vai dizer assim, ó, esse crime procede-se mediante queixa, o que significa dizer que é um crime de ação penal pública, que é um crime de ação privada. Tá, professora, por que a senhora disse isso? Também não se preocupe. Em cada uma das ações eu vou dizer o nome específico. Eu só quero dizer para você que quando o legislador quiser dizer que uma ação é condicionada ou que uma ação é privada, ele vai dizer. Professor, e se ele nada disser, se ele não falar, esse crime procede, se ele nada disser, é ação penal pública incondicionada. Então, o bizu é esse. O silêncio do legislador diz pra gente que o crime é de ação penal pública incondicionada. Então, a regra geral é ação penal pública incondicionada, tá bom? E a exceção é a pública condicionada à privada, e aí o legislador vai dizer pra gente, mas a regra geral é incondicionada. E como é que eu sei? Se ele nada falar. Se ele nada falar, é porque é incondicionado, que é a regra, tá certo? Então, bora lá. Voltando aqui. Então, como eu disse aqui para vocês, ela é a nossa regra geral, tá?
Ela é a nossa regra geral, ok? Professora, quem é o titular? Quem é o dono dessa ação? Aqui é fácil, viu? O titular, o dono dessa ação é essa pessoinha aqui, ó. É o MP, é o Ministério Público. Ou o parquet, que é também o nome pelo qual é chamado, né? É o promotor de justiça, é o Ministério Público. Inclusive, a título de curiosidade, é o artigo 24 do Código de Processo Penal, que vai dizer que os crimes de ação penal pública são promovidos por quem? Pelo Ministério Público, tá certo? Beleza? Não obstante isso seja elencado no Código de Processo Penal, também, por incrível que pareça, o Código Penal, no artigo 100, também trata de ação penal. E ele também vai dizer que a ação penal é pública quando ela é promovida pelo Ministério Público. Ou seja, o dono dessa ação, o titular dessa ação, não fica dúvida nenhuma para a gente que ele é o Ministério Público, tá bom? O quarto tópico da ação penal pública incondicionada. Aqui eu quero que você tenha muito cuidado. Então, eu vou botar assim, ó, cuidado, tá? Cuidado com o que, professora? Com isso aqui, ó. Com o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Por que a senhora pediu para eu ter cuidado com esse artigo? Porque ele vai dizer, gente, que quando o crime tiver como vítima, tá? Quando for em detrimento, como tiver como vítima, o patrimônio ou interesse da União, dos estados e municípios, aí, amores, sabe o que é aqui? Ela vai ser sempre, a ação será sempre pública incondicionada. Cuidado, porque já vi cair bastante em prova e essa palavra sempre pega alguém, tá? Então, olha só, olha a dica. Quando for em detrimento, né, do patrimônio ou de interesse da União, dos estados e municípios, a ação sempre vai ser pública e incondicionada. Sempre, professora? Sempre. Até porque a vítima é a União, a vítima é o estado e a vítima é o município. Quinto tópico, eu vou abrir até uma página específica sobre isso, porque é mais interessante, a respeito dos princípios, tá? Dos princípios da ação penal pública incondicionada. Aqui quero bastante cuidado com relação a esses princípios, tá? E já vou dar aqui para vocês um outro bizu. Bizuzinho aqui. Gosto desses bizus. Professora, como é que eu vou lembrar dos princípios, né, afetos, atrelados a essa ação penal pública incondicionada? Sabe aquela, até voltar aqui. Sabe quando você tá muito afim de alguém, né? E aí você, né, dá um oi pra pessoa e faz de tudo pra ela te ver, né? E ela não tá nem aí pra você e você fica com a cara no chão, né? É tipo assim, oi, mais absoluto silêncio. Oi, mais absoluto silêncio. Olha, nem falou comigo. Aqui no Ceará a gente tem isso, né? Olha, nem fez isso. Olha, fez isso, né? Então, assim, eu costumo dar o bizu que os princípios da ação penal é oi, olha, falou comigo. Como assim, professora? Vou cortar aqui pro material pra você ver. Ô, menino, que tristeza, a pessoa não tá nem aí pra tu, mas pelo menos tu vai ser concursado, não é não? Vamos lá pro oi, olha, nem falou comigo. Vamos lá. Oi, olha. Simbora. O O aqui, gente, é de obrigatoriedade. Esse I aqui é de indisponibilidade. Esse outro O do coitado aqui é de oficialidade. Esse outro Izinho aqui é de indivisibilidade. O outro Oi aqui do coitado, do Oi, é de oficiosidade. Esse Izinho é de intranscendência. E o A, meu Deus do céu, é de autoritariedade.
Como assim, professora? Bora lá, cada um deles, tá? A obrigatoriedade, gente, a obrigatoriedade é o seguinte, tá aqui o primeiro. Significa dizer que quando eu tenho os requisitos que autorizam a abertura dessa ação, o MP, que é o dono dela, não tem discricionariedade para decidir se abre ou se não abre a ação. Ele é obrigado a abrir esta ação, certo? Cuidado, tá? Porque esse princípio da obrigatoriedade, ele é mitigado. Por exemplo, a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela trata da possibilidade de uma transação penal, tá? Para os crimes de menor potencial ofensivo. Que se a pessoa aceitar essa transação penal, não haverá ação. Então, assim, a gente fala que tem um princípio da obrigatoriedade, mas também não pode esquecer que existem exceções a esse princípio. Mas a regra geral é da obrigatoriedade, ou seja, o MP, ele não tem discricionariedade para decidir se abre ou se não abre a ação penal. Lembrando que a gente tem essas exceções, tá bom? Bora lá, voltando então para o material. Bom, aí a gente vem para a indisponibilidade. O que é a indisponibilidade, gente? Também com relação ao MP. O MP, ele não pode o quê? Desistir da ação. Não pode. Na verdade, eu fico até muito chateada com essa característica. Vou explicar por quê. Do mesmo jeito, por exemplo, que a autoridade policial não pode desistir de um inquérito, né? Ele vai sugestionar arquivamento, isso caberá ao MP e a homologação do juiz. Também é assim com relação à ação penal. O MP, ele não pode desistir da ação penal. O que para mim é um absurdo, porque se ele é dono, ele poderia desistir, né? O que, professor, então, se no meio lá do processo ele verificar que não foi a pessoa ou que não tem materialidade, não era para ele desistir? Ao meu ver, sim, mas infelizmente não é assim que pensa o nosso legislador. Então, se ele verificar que não há autoria ou que não há materialidade, ele vai pedir uma absolvição, tá? Então, por isso que nem é raro, por exemplo, muitas das vezes a gente está no tribunal do júri, você vê, desculpe, um promotor de justiça, um promotor de justiça solicitando aos jurados a absolvição. Por quê? Porque eles são, antes de serem acusadores, eles são fiscais da lei, tá? Então, assim, eles não podem desistir da ação, que ao meu ver é um absurdo, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, o que eles podem fazer é pugnar pela absolvição da pessoa. Isso também não quer dizer que, mesmo não acreditando, eles vão tentar ao máximo que a pessoa seja condenada. Não, porque antes de ser órgão de acusação, eles são fiscais da lei, tá? Voltando, então. Bom, o nosso terceiro princípio é da oficialidade. Por que da oficialidade? Porque esse processamento, gente, está nas mãos de um órgão oficial. E que órgão oficial é esse? Adivinha? O MP, não é? Essa indivisibilidade, o que é, professor, o que ela significa? Ela quer dizer, gente, que o Ministério Público, ele não pode escolher contra quem ele vai ingressar com a ação penal. Exemplo, se foi João, Maria e José que praticaram um crime juntos, o Ministério Público deverá ofertar a denúncia para ingresso dessa ação penal contra os 3 indivíduos, tá? Essa ação penal, ela é indivisível, tá? Voltando. Bom, simbora. O outro princípio é da oficiosidade. O que significa dizer isso? Que, gente, o processamento, tá? O Ministério Público, ele vai agir do quê? De ofício. Ou seja, ele não precisa da autorização da vítima para nada aqui, tá? Ele vai ingressar com a ação sem essa necessidade de autorização da vítima. O que é intranscendência? Ela também é chamada, anote, de pessoalidade. De pessoalidade. Ou seja, a ação penal, ela é promovida só, gente, contra aquela pessoa que praticou a conduta criminosa. Então, não posso estender para as outras pessoas. Pelo contrário, pessoalidade. A ação penal só vai existir, óbvio, para as pessoas, ou seja, só vai ser réu na ação penal quem praticou, né, aquela conduta tida como criminosa. E a autoritariedade, professora, é que, obviamente, gente, o Ministério Público, ele é uma autoridade pública, tá? E como autoridade pública, é ele o exercente da titularidade dessa ação penal pública incondicionada. Vamos ver, então, como é que essa matéria ela é cobrada em prova. Vamos lá. Questão número 1. Sendo a vítima a União, a ação penal será sempre pública,
independentemente do crime praticado. Certíssima. Lembra que eu falei que ia tentar pegar você? É o artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, e que muita gente fica encabulado com essa palavra, mas não só a União, Estado e município será sempre pública, independentemente do crime praticado. Questão de número 2. A contravenção de vias de fato, os crimes de lesão corporal leve, de perseguição, que é o stalking, estupro, roubo, são de ação penal pública condicionada. Errado. Errado, 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 tá? Por que errado, gente? Porque ele vai falar que são de ação penal pública incondicionada. E cuidado, porque aqui nós vamos ter tanto crimes de ação penal pública condicionada, como crime de ação penal pública condicionada. Agora eu vou botar aqui uma estrelinha. Lembre que a lesão corporal leve, gente, ela é condicionada, tá? Ela é condicionada à representação, salvo se violência doméstica. Porque se for violência doméstica, ela não será pública condicionada, ela vai ser o quê? Incondicionada. Mas, como regra, ela é o quê? Condicionada à representação da vítima. Terceiro, Jonas foi vítima de crime de ação penal pública condicionada. E eu tô achando que essa questão não era para estar aqui. Eu acho que ela era para estar no próximo bloco, mas vamos resolver. Sendo representado no prazo legal durante o processo, resolveu reconciliar-se com o réu e convidou para ser padrinho de seu filho. Com relação a essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Gente, olha o seguinte, durante o processo já estava em andamento, é uma ação, apesar de condicionada, é uma ação pública. Professora, ele perdoou, chamou para ser padrinho, e daí, meu bem, a gente está diante de uma ação penal pública. Não obstante essa questão fosse mais interessante, está no próximo bloco. Já vou dizer para vocês aqui que é item D de divórcio, tá? A reconciliação de Jonas, quase não sai, não interfere no andamento da ação pública, desde que tenha sido oferecida a denúncia, tá? Mas não se preocupe, porque sobre isto aqui a gente vai ver no próximo bloco. E, por fim, consoante a jurisprudência do STF, do STJ, isso tem caído pra caramba em provas de concurso, jurisprudência, por isso que eu não posso deixar de trazer aqui para vocês. Em regra, no caso de crime de lesão corporal, olha só, resultante de violência doméstica contra a mulher, a ação penal será o quê? Pública incondicionada. Olha só, a diamante, né? Mesma coisa que eu falei para vocês aqui da questão 2. É que, como regra geral, ela é condicionada, mas salvo se violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque se for de violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o STF e STJ, ela vai ser o quê? Pública condicionada. Ou seja, independe de qualquer autorização da vítima para o seu início, tá? Então, por exemplo, eu como delegada de polícia, eu vejo muito isso. Às vezes a mulher, ela foi lesionada, mas às vezes por medo ou qualquer outro motivo, chega ali a ocorrência e fala, mas eu não quero representar, eu não quero que ele fique preso. Eu vou dizer, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada, ou felizmente, né, para sua integridade física, porque o crime de lesão corporal, mesmo que leve, é considerado incondicionado para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado. Como regra geral, a lesão leve é condicionada. Porém, por que eu estou trazendo aqui nesse bloco? Porque o STF e o STJ diz que a lesão, mesmo que leve, se for em situação de violência doméstica familiar contra a mulher, será incondicionada. Professora, por que STF e STJ decidiram dessa forma? Eles decidiram com base numa interpretação teleológica do espírito da lei. Porque, na verdade, a intenção aqui é a proteção da mulher. E a gente sabe aqui... que engraçado, estou até de lilás, né? Mas porque a alusão, obviamente, a campanha, né, contra a violência doméstica e familiar não foi nem algo que foi combinado, enfim, mas acabou aqui ocorrendo, e estou lembrando porque estou me olhando aqui. Mas a gente também tem que lembrar que muitas das mulheres, elas deixavam de representar ou elas pediam para retirar essa representação por medo, óbvio, né, do pior acontecer com relação ao seu agressor, porque geralmente esse agressor voltava para dentro da residência.
Então é por isso que o STF e o STJ decidiram ser esse crime de ação penal pública incondicionada. Mas fica aí, que já no próximo bloco a gente continua aqui o que a gente tem para falar e que é bastante coisa de ação penal. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Bom, então, vamos aqui para o nosso terceiro bloco a respeito de ação penal, que como vocês estão vendo, tem bastante nuances aí para que a gente não se perca, na verdade, na hora de resolver as nossas provas e de ficar aí 100% habilitado para resolver qualquer questão que se refira ao tema ação penal, tá? Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Bom, então, continuando a ação penal, agora, nesse bloco, nós vamos nos preocupar com a ação penal pública condicionada, tá? Então, o nosso bloco agora é somente a respeito de ação penal pública condicionada. Tá, professora? Primeira coisa, o que é a ação penal pública condicionada? Bom, no bloco anterior, a gente viu que a ação penal pública incondicionada era aquela que, como o próprio nome já fala, não estava sujeito a nenhum tipo de condição para que fosse exercida, para que fosse ingressada, para que fosse iniciada. Por óbvio, então, a ação penal pública condicionada, como o próprio nome também já diz, ela, para ser iniciada, ela vai precisar de uma condição específica. Lembre que na nossa aula que a gente falou sobre condições da ação, que é o LIP, né, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, nós vimos que esses requisitos, essas condições, elas são condições para todo e qualquer tipo de ação penal. No entanto, eu já tinha alertado você que poderia haver condições específicas para algumas ações. Assim é para a ação penal pública condicionada. Então, a gente tem uma condição para que essa ação seja iniciada, tá bom? Então, a diferença para incondicionada é justamente isso. É a necessidade de existência de uma condição para que ela seja iniciada. Então, vamos lá. Bom, professora, e que condição é essa? Bom, é uma condição específica, né? É uma condição específica. E que condição específica é essa, professora? É a representação da vítima. É a representação da vítima. E digo mais para você, e vou até botar aqui uma estrelinha, tá? Que é algo que você vai ver muito nas questões, nas provas, tá? Essa representação da vítima, então, é a condição específica para que uma ação penal pública condicionada ela seja aberta, ela seja iniciada. Ou seja, o Ministério Público só pode iniciar essa ação após a representação da vítima. Por isso que a gente fala que essa representação da vítima nada mais é, gente, do que uma condição de procedibilidade. De procedibilidade da ação.
Por quê? Por que condição de procedibilidade, professora? Porque, como eu disse para vocês, somente pela representação da vítima, somente após a representação da vítima, é que o Ministério Público poderá ingressar com essa ação. Por isso que a gente fala que é uma condição específica da ação continuada e por isso que vai despenca em prova, gente, esse termo, que é condição de procedibilidade da ação penal. Então, você vai ver muito isso nas questões, tá certo? Então, muito cuidado, tá? Outra coisa, nós vimos na ação penal pública incondicionada que ela era a regra geral, mas que existiam outras ações, como a ação penal pública condicionada, que a gente está vendo agora, que exige, obviamente, né, uma condição específica. E quando ela for condicionada, gente, é a própria lei quem vai dizer que ela é condicionada, tá? Professora, e quando é que a lei vai dizer que ela é condicionada? Novamente, quando a gente estiver diante de determinado crime, após aquele artigo do crime, ou após ali o capítulo, o título, o legislador, se ele assim determinar, ele vai dizer, olha, esse crime procede-se mediante representação. Quando o legislador, quando na lei estiver escrito dessa forma, é porque a gente está diante de um crime de ação penal pública condicionada. Então, de novo, quando a lei falar de determinado crime, por exemplo, ameaçar alguém com palavras, gestos, enfim, né? É um crime. Logo depois, a lei vai dizer, este crime de ameaça processa-se mediante representação da vítima, ou seja, estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada. Então, toda vida que tiver essa expressão, estaremos então diante de uma ação penal pública condicionada à representação, tá? Vamos lá, então, continuando. Bom, lembre de uma coisa, professora, quem é o destinatário dessa representação, professora? Vou botar aqui, ó. Quem é o destinatário? Quem é o destinatário dessa representação, professora? Bom, gente, como regra geral, é a autoridade policial. Como regra geral. Por que isso? Vou voltar aqui. Porque se eu estou falando de um crime, subentende-se, então, que eu vou ter antes o inquérito. Não que isso seja indispensável, porque a gente já sabe que uma das características do inquérito é a sua dispensabilidade. Porém, sabemos que a regra, né? Enfim, 90 ou 99% dos casos, a gente vai ter inquérito. Então, geralmente, essa representação se dá para a autoridade policial. Quando a pessoa, por exemplo, vai fazer um boletim de ocorrência, ela fala, o Joãozinho tá me ameaçando, doutora. Aí eu vou dizer, olha, esse é o tipo de crime que você está me dizendo, é um crime de ação pública, que a gente só pode iniciar a investigação se você me der essa autorização, e essa autorização é através de uma representação. Você quer representar? Se a pessoa disser, quero representar, então eu boto lá no boletim de ocorrência que a pessoa deseja representar, ela está representando criminalmente, ou você faz um terminho de representação. Então, como regra geral, isso é dado para a autoridade policial, mas isso também não quer dizer que essa representação não possa ser chegada em outras pessoas. Quer ver? Vamos lá, ó. Então, como regra geral, essa representação ela vai ser dada primeiro para a autoridade policial. Mas isso também, gente, não quer dizer que não chegue ao Ministério Público ou ao juiz, tá? Se chegar ao Ministério Público, gente, aí ele vai ter duas opções. Se essa representação, vou voltar aqui, se essa representação já chegar com todos os elementos de informação, aí o Ministério Público já pode fazer a denúncia, né? Porque para que serve o inquérito? Não é para coletar os elementos de informação, as provas, mas se eu já as tenho, então não precisa. Agora, se essa representação ela não vier junto com todos os elementos de informação, todas as provas necessárias, aí o Ministério Público, então, vai requisitar a autoridade policial, a delegada de polícia, a abertura de um inquérito, tá? Então, ele vai mandar essa representação para a autoridade policial e vai dizer, ó, abre aí o inquérito que a pessoa está representando. Do mesmo jeito, o juiz. Se essa representação chegar, né, nas mãos do juiz, o juiz também vai ter duas opções. Se ele entender, o juiz entender que é o muito mais difícil, né? Mas se ele entender, já tem todas as provas, mandar lá para o Ministério Público para denunciar, ou, que é o mais comum de acontecer, ele vai mandar para a autoridade policial para que requisite
a abertura daquele inquérito policial mediante a representação da vítima, tá? Então, assim, como regra geral, vai para a autoridade policial, mas também não quer dizer que não possa ser entregue ao Ministério Público ou ao juiz, tá bom? Então, bora lá. Vamos aqui. Bom, outra coisa. Deixa eu voltar aqui antes que eu esqueça, tá? Eu falei agora há pouco para vocês que eu estava falando que eu, como delegada, às vezes estava lá fazendo um boletim de ocorrência e a pessoa dizia, eu dizia, você está sendo ameaçada, mas esse crime para a gente fazer alguma coisa precisa da sua representação. Você quer representar? E a pessoa disse, quero. E eu boto no boletim de ocorrência. Bom, por que eu estou falando isso? É porque essa representação ela não precisa ser formal. Ou seja, não precisa ter um termo de representação, não obstante, a gente tem na delegacia, deixa lá pronto, tá? E a pessoa assine, mas também não é algo que seja obrigatório. Então, durante o boletim de ocorrência, por exemplo, se a pessoa disser, olha, eu quero representar, eu quero que esse inquérito ele seja aberto, eu quero que a pessoa ela seja investigada por isso. Então, basta pra gente lá que o dizer que a pessoa quer representar. Tá? Não precisa de um termo específico de representação. Então, essa representação, ela não tem essa formalidade, tá? Basta que eu tenha uma autorização. Uma outra questão muito interessante é o seguinte, professora, se a vítima já deu para a senhora, lá no inquérito policial, lá em sede da delegacia, a autorização para ser aberto esse inquérito, precisa, quando mandar para o Ministério Público, quando o Ministério Público for iniciar a ação penal, ele precisa de uma nova representação? Não, ele não precisa de uma nova representação. Essa representação dada pela vítima lá no inquérito, lá na fase de investigação, ela já vale para a ação, tá? Não precisa, não, assim, seria muito complicado para a vítima a gente ficar exigindo da vítima todo o tempo essa representação. Então, a representação dada lá em sede da delegacia, ela já vai valer para isso, tá bom? Então, vamos lá. São questões interessantes que geralmente são cobradas em prova e geralmente às vezes a gente não lembra e acaba errando, né? Bom, uma outra questão. Existe um prazo? Bora lá. Professora, existe um prazo para oferecer essa representação? Existe. Existe um prazo, sim, para oferecer essa representação. E esse prazo, gente, ele é um prazo decadencial de 6 meses. Vou explicar. Primeiro, ele é um prazo de 6 meses. Então, a vítima vai ter 6 meses para ofertar essa representação. Professora, e é contado de quando? Qual é o primeiro dia, professora? Bom, esses 6 meses, gente, é contado do conhecimento da autoria. Cuidado, viu? Esse prazo de 6 meses, ele não é contado do crime. Não é do crime. É do conhecimento da autoria. Porque, às vezes, por exemplo, poxa vida, eu tô sendo ameaçado. Alguém tá mandando mensagens para mim, dizendo que eu vou morrer, que se eu, por exemplo, não deixar determinado caso, eu vou morrer. Mas eu não sei quem tá fazendo essa ameaça. Esses 6 meses para ofertar minha representação só vai começar a contar de quando eu tiver noção, de quando eu tiver ciência de quem é o autor, tá? Então, não é do crime, é uma questão que cai pra caramba e muita gente erra. Então, cuidado, não é da data do crime, é da data do conhecimento da autoria do crime. Por isso que acaba, às vezes, se estendendo um pouco mais, porque nem sempre a pessoa sabe quem é o autor logo naquele primeiro momento, tá? Então, é do conhecimento da autoria e não da data do crime em si. Outra coisa, esse prazo aqui, gente, ele é decadencial. Professora, o que isso significa, gente? Significa que a contagem dele é pelo artigo 10 do Código Penal. Como assim, professora? Vai incluir o dia do início e excluir o dia do final. Como assim, professora? Bom, se eu tomo conhecimento hoje da autoria de um crime contra mim praticado, um crime de ação penal por condicionada, por exemplo, uma ameaça, hoje é o meu primeiro dia do meu prazo de 6 meses.
E o que quer dizer, professores, de excluir o dia do final e não se prorrogar? Significa dizer que se o meu último dia do prazo cair em dia não útil, sábado, domingo, feriado, ele não vai ser prorrogado. Então, você tem que estar muito atento exatamente ao prazo fatal, ao último dia do prazo, porque se for um sábado, domingo ou feriado, ele vai acabar por ali, não vai ser prorrogado não. Então, você tem que oferecer sua representação antes desse dia não útil, tá certo? Então, o primeiro dia que conta é o dia da autoria, o primeiro dia do prazo, e exclui o último dia. E lembrando que esse último dia ele não é prorrogado caso caia em dia não útil, sábado, domingo ou feriado, tá? Bora lá. Bom, professora, e se eu tiver diante de uma pessoa menor, né? E se a vítima ela for menor, professora, como é que vai ser dada essa representação, gente? Aí, gente, essa representação, ela, no caso dessa vítima ser menor, né, ou seja, menor de 18 anos, essa representação, ela vai ficar a cargo do representante legal. Do representante legal desse menor, tá certo? Beleza? Bom, eu quero que vocês tenham cuidado, vou botar aqui cuidado com o seguinte, eu vou botar assim, ó, cuidado com o artigo 34 do Código de Processo Penal. Por quê, professora? Porque ele está revogado tacitamente. Por quê, professora? Porque ele trata, gente, de uma possibilidade do menor de 21 e maior de 18, onde diz que esse direito de representação seria exercido pelo menor ou pelo seu representante legal. Mas isso não existe mais, está revelado tacitamente, porque hoje a nossa maioridade, ela é com 18 anos. Então, não existe essa diferença entre 21 e 18, tá? Teve 18 anos, já é maior e só cabe a ele, tão somente ele, a representação penal. Bom, bora lá. Professora, vou botar aqui no material, só um minutinho. Professora, deixa eu voltar aqui, que eu tenho um bizu bem legal. Certa vez caiu na prova o seguinte, e o menor emancipado, ele pode ofertar a representação legal, penal dele? Não, não pode. A emancipação, gente, é para efeitos civis. É quando, né, alguém maior de 16 anos, né, consegue essa emancipação, ou seja, que ele possa ser responsável pelos seus atos de vida civil, tá? Então, o menor emancipado, ele continua menor para direito penal. Se fosse assim, por exemplo, o menor de 17 anos emancipado não responderia a ato infracional, responderia a crime, tá? O que não é verdade. Então, o menor emancipado, isso só faz lá consequência no efeito civil, tá? Então, mesmo que ele seja emancipado, tem 16 anos, sou emancipado, vou botar minha representação legal. Não, cabe a seu representante legal, porque essa emancipação, ela tem ali efeito para o aspecto civil, não para o aspecto penal, tá certo? Bora lá. Professora, e se... Vou vir aqui. Professora, 7. Vou continuar aqui do menor. Professora, e se os interesses desse menor colidirem com o representante? Aí, gente, o juiz, ele vai nomear, gente, um curador especial. Esse curador especial é quem vai decidir justamente havendo litígio, né? Por exemplo, o menor, ele quer representar e o representante legal dele não quer representar. O menor chega pro juiz e fala assim, o Ministério Público fala, poxa vida, eu quero representar, mas o meu representante legal não quer. Ou seja, há uma colisão entre os interesses do menor e representante legal. O que é que o juiz vai fazer? Vai nomear um curador especial que vai decidir. Isso não quer dizer que o curador vai decidir pelo menor, pela representação, tá? O que o juiz vai fazer é nomear um curador que vai, analisando o caso, vai decidir a respeito daquela representação. Mas isso, de novo, só acontece se houver colisão, tá? Se houver conflito de interesses entre o menor e o seu representante legal, certo? Bom, professora, e aqui talvez um ponto mais importante. Professora, em caso de sucessão? Como assim, tia? Gente, e se a vítima morrer? Vixe, morreu, bateu as bolas, né? Bateu as botas. Morreu ou for declarada ausente?
Declaração de ausente, gente, é um aspecto civil, que aí a gente não vai, não vou demorar tanto tempo nisso, tá? Mas se a vítima morreu, for declarada ausente, professor, o que vai acontecer? Bom, aí, gente, nesse caso específico, o artigo 31 do Código de Processo Penal vai dizer que esse direito de representação vai passar a uma figurinha que eu adoro, que é o famoso CAD. Quem é o CAD, professora? Esse direito de representação vai caber ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente e ao irmão. Por isso, CAD, ó, C-A-D-I, tá? Professora, ainda sobre o CAD, tem alguma dica? Tem o bizu. O bizu do CAD, gente, é do artigo 36. E que bizu é esse, professora? É que esse rol aqui do CAD, gente, ele é taxativo e preferencial. Como assim, professora? Taxativo? Somente essas pessoas aqui, só essas. E como assim preferencial, professora? Preferencial por um critério muito óbvio. Primeiro vai caber ao cônjuge, depois ao ascendente, depois ao descendente, depois ao irmão, tá certo? Ou seja, é nessa ordem aqui, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Por isso que a gente fala que ela é preferencial. E não esquecendo que essa ordem também, que esse rol ele é taxativo, tá certo? Beleza. Vamos ver como é que essa matéria é cobrada em prova? Bora lá. Primeira questão vai dizer: o óbito do ofendido, ou seja, a morte da vítima, né, extingue o direito de representação nos casos em que a lei exija como condição para o oferecimento da denúncia. Gente, acabamos de ver que o artigo 31 do Código de Processo Penal vai trazer para a gente o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, vão seguir nessa questão de sucessão e vão poder apresentar o que? A representação penal, tá? Em caso de morte ou declaração de ausência dessa pessoa. Bora lá. Segunda questão. A legitimidade para o oferecimento da ação penal no crime contra a honra de servidor público em razão do exercício das funções essa questão é maravilhosa. E já vou dizer que aqui a amante teve vez, é a diamante, vai ser da vítima, do ofendido mediante queixa, e do MP, continuada a representação de forma cumulativa. Vou explicar por quê. Quando a gente fala de crime contra honra, olha só, de servidor público em razão do exercício das suas funções, os tribunais, eles têm entendido o quê? Poxa, se é crime contra a honra, o crime contra a honra, como regra geral, é um crime de ação penal privada. Por isso que fala queixa, porque queixa é o termo para ação privada, assim como representação é para ação penal pública condicionada. Então, obviamente, se é um crime contra a honra, então é um crime de ação privada. Mas o que é que a jurisprudência tem dito? Olha, se essa vítima ela é funcionário público no exercício das suas funções ou em razão dessas funções, você há de concordar que, na verdade, também, quem está sendo ofendido aí é o Estado, indiretamente, né? Porque essa pessoa é funcionário público, está no exercício das suas funções, em razão dela, indiretamente é o Estado. Razão pela qual o judiciário dá a seguinte opção para a vítima. É uma opção. Olha, vítima, se você quiser, você pode ingressar com ação privada, beleza? Ou, se você quiser, você oferta a representação para o MP, para o Ministério Público, e ele faz mediante ação penal pública condicionada. Ou seja, é uma opção que se dá. Por isso que é cumulativo, tá certo? Aí vai caber à vítima, se ele vai entrar com ação privada ou com ação penal pública condicionada. Ah, professora, é melhor condicionada? Nem sempre, depende do objetivo, tá bom? Então aqui, ó, uma questão maravilhosa, super bizu para você, tá bom? Vamos lá para a última questão, no que se refere a este tema, questão de número 3. O exercício da ação penal pelo crime de estelionato, em qualquer caso, depende da representação do ofendido. Errado, gente. Já vou aqui fazer uma pequeníssima revisão do crime de estelionato.
O crime de estelionato hoje, depois do pacote anticrime, ele é uma ação penal pública condicionada à representação, tá? No entanto, a gente vai ter exceções, tá? E essas exceções, elas serão de ação penal pública incondicionada, tá? Quando, professora, quando a vítima for criança, adolescente, idoso, pessoas vulneráveis, tá? Vulneráveis, tá certo? Isso aqui tá errado, né? Vulneráveis. Então, quando eu tô diante de vulnerabilidade, a lei já vai dizer que ela será pública e condicionada. Mas a regra geral é que ela é pública condicionada. Por isso que lá no 171 vai dizer assim, ó, procede-se mediante representação da vítima, exceto se a vítima for criança, adolescente, idoso, pessoa vulnerável. Então, tá dizendo que a regra geral é que procede-se mediante representação, ou seja, ação penal pública condicionada. Mas está dizendo que, excepcionalmente, ela será incondicionada. E aí vai para as vulnerabilidades. Então, olha que interessante, é uma questão que ela está mesclando tanto a questão de direito penal como a questão de direito processual penal. Professora, acabamos a ação penal pública condicionada? Não acabamos. Próximo bloco, aí sim a gente finaliza a ação penal pública condicionada, tá? Minutinho. O que você está esperando para ser o Objetivo Break? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.